Oi gente, tudo bom com vocês? Então, gente, passando aqui hoje para falar para vocês do falecimento do Zé Vitor. Eu demorei bastante para gravar esse vídeo, porque eu tava muito triste, sabe? E eu queria estar melhor, não melhor, eu queria ter passado um tempo para passar um pouco a dor, sabe? Para mim poder contar tudo certinho como acontecia, porque senão eu não ia conseguir contar. Então, para quem não conhece o Zé Vitor, eu vou deixar... O que é matilha? O primeiro mato que se chama ortiga. E aí tem as flores, tem roseira, samambaia e vários matos. Mas esse mato se chama ortiga. E também... eu também vou deixar, gente, aqui embaixo, na descrição, o link do canal dele, do canal que ele fazia com o Moacir. E o Zé Vitor era uma pessoa muito engraçada, não era nada forçado. O Zé Vitor realmente era como se fosse uma criança, sabe? Eles começavam a gravar os vídeos, né? E fluindo, sabe? Ninguém forçava nada. O Moacir puxava o assunto e ele ia, sabe? Era muito engraçado, era uma pessoa muito engraçada mesmo. Não tinha como não rir quando o Zé Vitor estava por perto. E infelizmente ele veio a falecer, tá? Eu vou contar tudo como aconteceu, desde o início. No momento eu não tô lembrando de datas. Tudo começou há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Mais ou menos na metade do ano passado. Ou um pouco antes. Eu lembro que o Zé Vitor chegou lá no meu trabalho. E sempre quando ele chegava falando, chegava animado, chegava reclamando de alguma coisa. Era o jeito dele, sabe? E nesse dia, ele chegou calado e sentou. Aí eu lembro que eu falei assim, Zé Vitor, tu não fala mais com ninguém? Eu falei pra ele, não fala mais com ninguém? Aí ele falou assim, aliás, ele não falou, ele apontou assim. E aí, o que foi que deu? Eu olhei pra ele assim, né? Aí ele, é meu dente. E ele falou que tava com dor de dente, né? Quando eu olhei, ele tava muito inchado. Muito inchado. Se eu tiver alguma foto, eu vou deixando aqui, tá? Mas eu acho que foto do início eu não vou ter. Provavelmente vou ter alguma foto dele quando já tava mais evoluído, sabe? Um pouco mais evoluído. Mas o que eu for encontrando, eu vou deixando aqui pra vocês verem. Aí ele falou desse dente, né? No início eu pensei que era um dente mesmo, que era realmente o dente. E eu falei pra ele, Zé Vitor, vai no médico, tudo, a gente dá o conselho, tudo, né? Aí o rapaz que mora lá perto, né? Mora lá, no trabalho, mora na pensão, ele falou que ia acertar com o dentista dele pra ele passar no médico. A gente dá um jeito, alguma coisa pra ele passar no dentista, porque até então era isso, né? Era o dentista. Era o dente. Então, ele pegou e foi novamente, né? Que tava com a consulta no postinho marcada e foi. Só que o Zé Vitor, ele não sabia explicar as coisas. As pessoas falavam as coisas pra ele, acho que ele não entendia direito, sabe? Aí ele chegou lá continuou dizendo que era o dente. Só que a gente foi perguntar, né, no postinho, só que eles não poderiam dar informação para quem não era da família. Mas eles falaram que não era o dente. A única coisa que eles falaram que não era o dente. Foi aí que a gente começou a procurar ajuda, né? Teve muita gente que ajudou, muita gente mesmo. Eu não vou falar o nome de ninguém aqui, porque é bastante gente, tá? Foi muita gente que ajudou. E aí foi uma amiga, né? Uma amiga da gente, amiga dele também, começou a correr atrás dos papéis, já que ele morava só aqui, né? Ela começou a correr atrás dos papéis e foi aí que ela descobriu que ele tinha um câncer. E esse câncer já estava há algum tempo. O pessoal do postinho falou que
já tinha esse câncer, ele já sabia desse câncer já tinha um bom tempo, porque ele já tinha passado no médico antes, já sabia, né? Só que era assim, a gente falava as coisas pra ele não entendia as coisas, sabe? A gente falava uma coisa pra ele, outra pessoa falava outra coisa. Ele começava a falar uma coisa aqui e dizer que era aquilo, plena certeza que era aquilo. Aí se uma pessoa falava assim, não é, ele já entendia, ele não é, sabe? Ele era assim, ele mudava de opinião muito rápido. E coisa assim, sabe? Ele era realmente igual uma criança, ele era igual uma criança mesmo. Aí a gente começou a correr atrás, né? Teve bastante gente, teve essa amiga, teve mais alguns amigos. Teve muita gente que ajudou ele, sabe? E aí passaram os medicamentos dele, né? Antibiótico, o remédio pra dor, antibiótico, todos os remédios que ele deveria tomar, né? E até então, ele estava tomando por conta própria. Na verdade, eu nem sabia que ele estava tomando esses antibióticos. Ele já começou a tomar, a gente não sabia que estava tomando, mas ele estava tomando. E era assim, ele tomava, o antibiótico era para ele tomar de 12 em 12 horas. E ele tomava o antibiótico agora, como ele não entendia direito, ele não conhecia, ele tomava o antibiótico agora, se começasse a doer, podia ser meia hora, ele tomava novamente o antibiótico, tomava novamente. Aí foi que a gente tomou conhecimento que estava acontecendo isso. Aí a gente começou a pegar os remédios dele. Ficou assim, a gente dava o remédio durante o dia, a gente começou a controlar o remédio durante o dia, e esse pessoal lá começou a controlar o remédio durante a noite. Que foi uma amiga, uns amigos, né? Só que realmente gostava dele bastante. Que ele era muito querido. Todo mundo gostava dele. Quem conhecia ele, gostava dele. Então, essa amiga começou a correr atrás também de tudo, né? Da parte da saúde dele. Começou a correr atrás de consulta, essas coisas. E foi aí que a gente ficou sabendo, não ficou sabendo, a assistente social chamou essa moça, né? E falou que eu não podia falar com os papéis dele, que tinha que deixar pra ele ou então alguém da família. Porque caso ele viesse a perder alguma consulta, perder alguma coisa, a pessoa ia se responsabilizar, né? Então ela pegou e entregou os papéis pra ele. Acho que ele acabou entregando pro irmão, né? Não sei o que aconteceu. Mas eu sei que ele ficou com os papéis. E quando ele ficou com os papéis, quando ele estava com os papéis na responsabilidade dessa moça, tudo estava dando certo. Ele estava indo certinho nas consultas e tudo estava dando certo, sabe? A partir do momento que ele pegou os papéis, ele começou a perder a consulta. Esquecer, ele não ia fazer os exames. É isso. E aí foi a época que as coisas começaram a evoluir bastante, sabe? Ele começou a emagrecer bastante. E aquele inchaço, ele começou a aumentar muito, muito. Antes, esqueci de contar pra vocês que estava parecendo uma laranja. Mas agora não estava mais parecendo uma laranja, estava 2 vezes maior, sabe? Estava muito grande mesmo. Então, eu vou deixar algumas imagens aqui que eu fui encontrando, eu vou deixar. Então, aquele estava muito grande mesmo. Ele estava tão grande, ele estava tipo uma laranja. No início ele estava assim uma laranja, só que ele estava bem maior, duplicou, né? E bem no centro dele tinha mais uma bola assim, sabe? Como se fosse algo que estava perto de estourar, sabe? E a gente já tinha deixado ele ficar, ele ficava lá na pensão, né? Só que assim, ele começou a sentir dor, aí ficava ruim, e ficava. Só que aí, quando ele tomava o remédio, dava uma melhorada, ele saía. Aí ele saía, nunca mais nem sabia, aí ele sumia porque ele sabia que a gente ia procurar ele, né? Ia querer uma explicação, assim, tipo, a gente queria o bem dele, a gente perguntava, Zé Vitor, por que tu fez isso? Por que tu saiu daqui? Zé Vitor, tu não pode interromper o tratamento, tu tem que continuar o tratamento, tu tem que ir no médico. Aí a gente cobrava isso dele e aí ele não queria, ele sumia por conta disso. Ele sumiu. Aí teve um dia, e a gente tinha que encontrar um lugar que ele realmente fosse obrigado a ficar, sabe? Pra concluir o tratamento, porque ali, como era aberto, como a gente não tinha como monitorar ele, que a gente trabalhava, ele saía. Na hora que der certo, ele saía e sumia. Então a gente tinha que encontrar um lugar que ele fosse obrigado a ficar.
foi quando a gente tentou procurar uma casa de apoio. A gente tentou encontrar uma casa de apoio para ele ficar. E a gente procurou, né? Tinham 2 aqui, mas as 2 estavam ocupadas, não tinha espaço, não tinha lugar para ele ficar, né? A gente tentou e não conseguiu. Só que de repente, em um dia, vagou por aí uma casa. E ele foi para essa casa, ele ficou nessa casa, né? E a gente ficou muito feliz, porque a gente estava sabendo que estava bem melhor, que ele estava continuando o tratamento e estava bem melhor, sabe? Parece que estava diminuindo o caroço, né? O tumor, né? Então a gente estava muito feliz por isso, né? E quando foi um belo dia, essa moça, que ajudou ele bastante, ela entrou em contato com a gente e falou que ela trabalha no hospital, né? Aí ela falou que tinha visto você no hospital com o braço quebrado, com a mão quebrada, né? Aí a gente, mas como assim que isso aconteceu, né? Como? E tal. Aí ela contou a história toda certinha, ele tinha fugido da casa, e aí ele foi beber, foi beber. Porque, é como eu falei, quando ele tinha uma melhorinha, ele achava que estava bom e pronto. E não precisava mais de ajuda, não precisava mais de tratamento. Tinha que abandonar e estava bom. Aí, como ele melhorou, ele pegou e fugiu. Disse que ele falou pro pessoal lá que tinha que receber as coisas, ninguém queria deixar ele sair, até que ele acabou saindo, né? Como ele não é mais criança, ninguém podia obrigar ele a ficar. E ele acabou ficando, fugindo, e ele bebeu, caiu, quebrou o braço. O que era um problema se tornou em 2, né? Aí passou um tempo, depois que aconteceu isso, que ele saiu do hospital, ele não foi lá onde a gente estava, porque ele não queria que a gente cobrasse ele, porque que ele fez isso, porque que ele fugiu da casa de apoio, porque que, né, foi beber, caiu, quebrou o braço, essas coisas. Aí passou um tempo, aí ele voltou aí no trabalho, novamente, no nosso trabalho, né? Então, quando ele chegou lá, ele foi contar a história e tal, mas ele contou a história do jeito dele, né? Ele não contou a verdade. Ele contou a história do jeito dele, disse que foi, aí disse que ele passou mal, que não bebeu, não sei o que, bebeu assim. A gente, não foi só essa moça que contou. Outras pessoas também que estavam junto contou que ele estava bebendo sim. Aí ficou aqui, né? Narrou novamente, não quis voltar pra lá. Só que na nossa frente ele não bebia. Ele bebia só cerveja, sabe? Mas na nossa frente ele não bebia. E aquela mão dele, ele perdeu os movimentos dela, porque não sei o que aconteceu. Não sei se ele não cuidou direito, acabou mexendo aqui no lugar onde a mão estava imobilizada. Não sei se ele acabou mexendo e tal, o que aconteceu. Só sei que aquela mão ele começou a perder os movimentos. Aí a gente mandou ele no hospital para ver o que era aquilo, porque ele poderia perder a mão, né? E ele falou, não, tá bom. E acabou que não foi. Aquela mão ele perdeu os movimentos, não recuperou mais. Com a mão esquerda. Aí passou, ele ficou ruim novamente. E o rapaz levou ele pro hospital novamente. E aqui ele tava evoluindo, sabe? Evoluindo novamente. Quando ele chegou, ele tava até um pouquinho menor, mesmo depois de tanto tempo que ele passou fora da casa, né? Fora, sem fazer o tratamento direito. Isso ali já tava... quando chegou, tava um pouco menor. Mas já tava evoluindo novamente. Bem rápido, sabe? Aí ele foi pro hospital, o rapaz levou ele pro hospital. No outro dia, bem cedo, ele fugiu novamente. Porque tomou medicamento, passou a dor, ele achou que tava bom. E aí fugiu novamente do hospital. Era assim, sabe? Não dava pra segurar ele. Não dava. Então, ele ficou. E ele, como eu falei, ele não tava na nossa frente, não bebia. Ele chegava lá com refrigerante pra tomar. Eu falava pra ele, não, refrigerante também não dava, não podia tomar. Porque refrigerante contém muito açúcar. E quem não sabe que o açúcar alimenta o câncer, né? O açúcar alimenta o câncer. E eu falei pra ele, eu sempre falava pra ele, você vê que não toma isso aqui te faz mal também. E aí ele começou a tomar só água, quando eu dava lançamento ele tava tomando água, né? E às vezes tomava refrigerante também. Porque ele
Ele não obedecia não, sabe? Ele bebia. Não bebia a cerveja na nossa frente. Nos outros lugares ele bebia, mas no refrigerante ele bebia. Então ele foi ficando cada vez pior, E sei que um dia a moça veio buscar ele, uma outra moça, né, que é a esposa de um amigo também, que cuidou muito bem dele. Também ajudou bastante, estava muito mesmo. Levou ele para o hospital e finalmente, graças a Deus, eles conseguiram deixar ele internado para tratar o câncer. Dessa vez ficou lá, e dessa vez ele queria ajuda mesmo, porque ele viu que a situação era bem séria. Aí ele ficou lá no hospital fazendo todo o tratamento. Foi radioterapia, quimioterapia. E esse pessoal, ele lá todos os dias, né? Foi esse homem que cuidou dele, ele, a esposa dele, todo mundo cuidou. Como eu sempre disse, ele tinha muitos amigos, tinha uma rede de apoio muito grande, sabe? Muita gente gostava dele. A gente gostava dele, o pessoal, todo mundo gostava dele. Ele era uma pessoa bem querida. Sei que ele foi para o hospital fazer o tratamento do câncer e com isso ele ficou 40 dias. Nossa, a gente estava muito feliz porque ele realmente estava concluindo o tratamento, sabe? Ele estava tão avançado assim. A gente viu que ele estava tão bem, não tinha mais nada assim o tumor já tinha sumido e tal. Eu sei que num belo dia a gente estava no trabalho, chegou uma pessoa. A pessoa estava sem voz já, a casa, sabe? Voz bem assim, bem agravada. E muito magro, assim, muito magro. E não tinha mais tumor nenhum, era ele, sabe? Eu demorei um pouco pra reconhecer que estava bem diferente. Realmente o tratamento de câncer muda muito a pessoa. E aquela parte onde tinha lá nele, aquela bola, já tava murcho, totalmente murcho. E já tava meio assim pra dentro, sabe? Como se tivesse meio queimado, sabe? Devido ao tratamento. Mas ele não tinha mais praticamente nada, né? Se ele tivesse concluído o tratamento, eu tinha certeza aliás, eu tenho quase certeza que ele tinha saído dessa. Só que ele saiu, ele forçou, mais uma vez, a médica dar alta pra ele. Ele faltava, acho que poucas sessões, né? E depois ele ia ter que só voltar lá de vez em quando pra fazer o restante que precisava fazer, né? Quimioterapia, radioterapia. Mas ele forçou a médica dar alta pra ele. E nisso ele andando ali e tal, ele chegou lá e pediu só uma água. Ele, tudo bem, que bom, pelo menos tá tomando água, mas a gente achava que ele tinha concluído o tratamento, né? Pelo menos a fase que ele tinha que ficar lá, a gente achava que ele tinha concluído. Que depois tinha que voltar só pra fazer, não sei, quinzenal ou mensal, né? Não sei como seria, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, fazer as sessões que faltavam, né? E a gente pensou isso, né? De início a gente pensou isso. Ninguém imaginou que ele tinha mais uma vez forçado uma alta, tentado fugir, alguma coisa assim, algo do tipo. A gente nunca pensou isso, né? A gente ficou feliz, porque viu ele ali, viu a situação que ele tava, né? Praticamente recuperado do câncer, né? Do tratamento das sessões, não. Estava meio fragilizado. Mas, aparentemente, do câncer estava recuperado, né? Pelo menos a gente pensava. Então, ficamos felizes e tal. Mas ele só pedia essa água e saiu logo, ele não ficou. Porque ele já estava desconfiado, sabe? Achou que a gente poderia estar sabendo. E depois disso, ele começou a andar muito pouco, muito pouco. Às vezes que ele andava, ele chegava com uma água. E era isso. Isso que a gente estava sabendo, que ele tinha forçado a médica dar alta pra ele. Aí ele falou assim, não, eu terminei, eu só precisava ir tal dia, eu só preciso ir tal dia. Só que até esse dia que ele falou que tinha que ir, a gente só que ele não foi. Aí ficou. E de repente ele começou a aparecer lá tomando cerveja. Chegou com umas latinhas, ele sempre andava com a latinha na mão. Chegou lá, ele tomava, e a gente servia
voltou a tomar, Zé Vitor, a gente dava muito conselho pra ele. E ele, não faz não, é pouco. Só sei que teve um dia que ele sentou lá, e ele dava com uma bolsinha do lado, sabe? E nessa bolsinha vinha as coisas dele, né? Ele sentou lá na mesa, e quando saiu eu contei 8 latinhas. 8, que ele tinha tomado só de manhã. Aí de manhã ele tinha tomado 8 latinhas. O café da manhã dele já era uma latinha. Aí ele saiu ainda com algumas na bolsa dele. Eu tinha tomado ali só sentadinha ali, um instantinho, na parte da manhã. 8. Aí, nossa, isso ali me deixou muito triste mesmo. Aí ele andava raramente ali, não tava bebendo, mas exatamente pra gente não cobrar ele, né? Disso. Tá cobrando ele, por ele estar bebendo. Então ele andava muito pouco. E foi daí que até então ele não tinha mais o tumor, né? Foi daí que começou a inchar novamente. Inchando. E aí eu lembro que um dia eu cheguei assim, David, tu não acredito, David. Tu não terminou o tratamento. Tu interrompeu, né? Tu voltou a beber. E olha, David, tu tá inchando novamente. O tumor tá voltando novamente. Aí eu falei assim, fazer o quê? Ele falou, fazer o quê? Não é fazer o quê, Zé Vitor? Tu tem que procurar ajuda, Zé Vitor. Tu não pode dispensar. Tu tem que abraçar as ajudas que as pessoas estão querendo te dar. Tu tem que lutar pela tua vida. Ele tava muito concentrado. A gente estava muito concentrado, né? E não. Aí parece que já estava desanimado já, sabe? Tinha tanta coisa que ele tinha passado, tanto sofrimento. Ele já estava desanimado mesmo. E aí passou. Essa foi a última vez que eu conversei com ele, que eu dei conselho, foi a última vez. Porque foi a última vez que eu vi ele, até a vez da despedida. Então, aí ele foi pra casa, né? Saiu dali, né? Aí teve mais uma última vez, que foi um sábado. Ele chegou ali, né? Aí ele tava sentado ali, e nesse dia ele tava muito triste. Só que como eu tava muito ocupada, a gente tinha que conversar com ele. Ele tava muito triste, tá? Dá pra ver a semblante dele muito triste mesmo, porque ele realmente tava se entregando, sabe? Aí, eu sei que no final, quando ele tava chamando pra ir, arrumando as coisas pra fechar lá pra mim, né? Pra casa. Aí ele saiu da geladeira e veio assim, e o Mo não tava, tava lá no depósito, né? Aí ele chegou e disse assim, Silvinha, eu tô indo. Dá até vontade de chorar, sabe? Porque foi. Pra mim foi uma despedida. Ele falou assim, eu tô indo. Eu já vou, tá? Mas eu quero que vocês saibam que eu gosto muito de vocês. O Mo não tá aqui. Ele tá na mão. Tu disse pra ele que eu gosto muito dele. Eu gosto muito de vocês. Eu só vim aqui me despedir. Ele falou com essas palavras. Eu só vim aqui me despedir. E eu só vim aqui me despedir. E ele falou com essas palavras. E aí eu, tá bom, Zé Vitor. Eu vou dizer pra ele, se cuida. A gente também gosta muito de você. Mas se cuida, viu? E ele saiu. Eu não imaginava naquele momento que era uma despedida. Depois, quando eu falei pro Mo, o Mo falou assim, nossa, que estranho. Ele ter falado dessa forma assim, né? Antes tudo bem. Ele falava e tal. Mas agora parecia tão diferente, sabe? Antes, quando ele tava bem, era uma coisa, a gente falava, gostava dele, gostava da gente também. Era uma coisa diferente, sabe? Dessa vez foi muito diferente. Muito diferente. E um episódio que eu lembro, do início não, na época que, não sei se era fazer essa quimioterapia, radioterapia, sabe? Uma vez, eu lembro que o episódio que me deixa também bem, assim, sabe? Bem, não sei nem a palavra pra dizer, mas um episódio que me lembra, eu tinha comido alguma coisa que tinha me feito mal, eu tava vomitando. Eu ia no banheiro, vomitava bastante, e ficava só olhando pra mim
E nesse tempo ele tava numa situação bem complicada, sabe? Bem complicada mesmo. Eu imaginei que eu sentia muita dor. Mas foi antes dele fazer as quimioterapias. Tava bem próximo dele fazer as quimioterapias. Mas ainda não tinha ido fazer, sabe? Aí nesse dia eu tava passando muito mal, tava vomitando no banheiro sempre. E ele só ficava falando assim, eita, tu tá ruim, né? Aí eu lembro que ele foi lá nas coisinhas dele, pegou um remédio e me deu. E aí ele falou assim, olha, isso aqui é bom, isso aqui é pra vômito. Eu pensei assim, meu Deus, como pode, né? Eu com um probleminha desse e ele se preocupando comigo, sendo que o problema dele é muito, muito, muito pior. Muito pior. Sem comparação. Aí eu sei que eu até falei pro Mo, olha, Mo, tadinho. Eu apenas com esse probleminha aqui, passando mal, e ele preocupado comigo, sendo que olha a situação dele. Aí aquilo ali me deixou, meu Deus. Uma das coisas que eu lembro dele, que ele realmente ele era uma pessoa boa, sabe? E o Mo até, quando viu aquele Mo também ficou, meu Deus, tadinho. Atitude, sabe? Aí o Mo quando saiu de lá, ele viu, né, o jeito dele, a gente se preocupando comigo, só que a situação dele era bem pior. Aí o Mo falou assim, ó, Zé, se cuida, viu? Aí, tá bom, ele se cuida que eu te amo, viu? O Mo falou pra ele. E ele falou assim pro Mo, eu também te amo, né? Realmente ele gostava bastante da gente gostava muito dele. Como eu falei, né? Todo mundo gostava dele. Quem não gostava dele. Então é isso, esse é um episódio que eu lembro. Que mesmo na situação que ele tava, ele se preocupou comigo, né? Pois é. E voltando ao assunto. Lá, né? Aí pronto, aí ele foi, né? Ele se despediu da gente. Aí foi. Saiu. E essa foi a última vez que eu vi ele. A última vez que eu vi ele em vida. Última. Realmente foi uma despedida. Pra mim foi uma despedida. Daí, isso foi no sábado. Aí ele não ia quando a gente tava no trabalho. Ele ia quando tava minha cunhada, meu cunhado, sabe? Aí ele ia. E aí, isso foi sábado. O dia da despedida foi no sábado, né? Aí quando foi sexta, a próxima sexta, né? À noite, a gente tava em casa. Era mais ou menos umas 5h30, 6 horas. Mais ou menos esse horário. Minha cunhada ligou, né? Aí pediu que a gente fosse lá. Que a mãe do povo fosse lá, o pai, né? Porque o Zé tava infartando. Ela falou que tava muito desesperada, chorando muito porque tava infartando. Aí, na hora, eu não tive como sair. Eu tava tomando banho. Tava no banheiro, né? Aí eu só sei que eu fui com a mãe dele, né? Quando chegou lá, o bombeiro já tinha levado. Ela já tava levando ele, né? O moço disse que só escutou um bombeiro falando assim. Já deu 2 vezes, acho que foi 2 paradas. A terceira vez a gente não vai mais esperar, parece que eles estavam esperando alguém vir. Terceiro SAMU, não sei, não entendi direito. Mas eles estavam esperando um médico, um SAMU ir, né? E aí falou que na terceira vez eles estavam tentando reanimar ele, já tinha dado 2 paradas, parece. Na terceira vez ele saiu. Aí o moço escutou isso, né? Aí só sei que ele pegou o carro e saiu. O bombeiro saiu, né? Então ele deve ter dado a terceira parada, né? Ou seja, parada não, né? Porque depois a gente soube que não foi infarto. E aí depois a gente ficou sabendo que naquele dia que ele teve o suposto infarto lá no nosso trabalho, né? Ele tinha já acordado ruim, já tava ruim desde cedo. Foi na casa desse pessoal lá que cuidava dele, né? Que dava bastante apoio pra ele. Foi lá e disse que estava sentindo muita dor. Mas eu acho que ele não sabia nem explicar onde era a dor, de verdade, sabe? Nem onde era a dor de verdade, ele sabia explicar. Tava sentindo muita dor e queria ir no hospital. Aí lá, pediram pra ele tomar um banho, deram uma roupa pra ele, deram alimento pra ele. Eu acho que foi no hospital, ele tomou o medicamento certinho. E tava melhor, eu voltei pra casa. Eu acho que foi isso que aconteceu.
Isso foi mais ou menos 1 hora, talvez, meio-dia, que ele tinha voltado pra casa. Mas aí, antes dele chegar no trabalho, que foi mais ou menos 5h30, que ele tava aí, né, pra lá, diz que ele tava andando assim, muito ruim, segurando as paredes, andava sem reação. Diz que uma pessoa até falou assim, você vê, tu quer ajuda? Tá sentindo alguma coisa que quer ajuda? Falou pra ele, né? Aí ele falou assim, não, precisa não. Eu já tô chegando ali. Eu tô indo pra ali, né? Que seria o nosso trabalho. Eu já chegaria, eu fico bem. Aí ele foi e quando chegou lá, disse que ele pediu um refrigerante. E nem chegou a tomar refrigerante, né? A minha cunhada falou que ele pegou e ela tinha chegado há pouco tempo, né? Só tava ela mais uma pessoa. E aí foi quando ele falou assim, ele parece que começou a virar o olho, sabe? Aí ele pediu ajuda, me ajuda. Aí ele disse que ninguém sabia o que era, né? Levantou a mão dele pra cima assim. Aí começou a fazer massagem cardíaca. Até então achando que era um infarto. Aí foi quando a hora que chamaram o bombeiro, tudo que aconteceu, né? Isso foi na sexta. Aí quando foi no sábado, a gente ficou sabendo tendo mais informação. A informação que a gente teve é que parece que já tinha tido uma não pode falar essa palavra aqui, né? Cerebral. O cérebro já tinha parado, né? E disse que o médico tinha falado que ele provavelmente nem amanhecia mais o dia, né? Ou seja, já tinha... já não tinha muita coisa a se fazer, né? Mas aquilo, parece que eu ainda não tinha me caído a ficha. Eu não tinha caído a ficha ainda, sabe? Eu ainda tava achando que ele poderia voltar. E passou. Quando foi no domingo, mais ou menos meio-dia, a gente soube a notícia. O irmão dele mandou mensagem que ele tinha falecido. Foi aí que caiu a ficha e que o serviço tinha saído. Foi aí que a ficha caiu e que eu percebi que era o fim, que não tinha mais o que fazer mesmo, sabe? Aí sim que passa um fio na nossa cabeça, sabe? E é isso. Eu pedi muito a Deus por ele, sabe? Nas minhas orações. Eu pedi que Deus desse a saúde dele novamente. Mas não estava na vontade de Deus, né? Não era os planos de Deus. Pelo menos que Deus desse Deus alcançasse a alma dele. Mas isso, quem sabe é Deus, né? Pois é, não estava nos planos de Deus, mas é isso, né? Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, tudo tem seu tempo, né? É isso. Então, tudo que aconteceu, eu acho que eu não esqueci de nada. Se eu esqueci de alguma coisa, eu deixo que não tem alguma coisa, sabe? Mas eu vou tentar deixar algumas imagens dele pra vocês lembrarem. E o link do canal do Mo, que fazia vídeo com ele. Lá vocês vão ver muita coisa da vida, muita coisa mesmo. Vídeo bem divertido. Que realmente ele era aquilo. Ninguém forçava nada, ele realmente ali ligava a câmera e começava a falar, e ele começava a falar aquilo. Ele era como uma criança mesmo. Pois é, essa lembrança que eu quero ter dele. Boas lembranças. A pessoa animada que ele era, da criança que ele era, né? Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um like. Não vou perguntar se você gostou aqui, claro que não. Espero que você não tenha gostado desse vídeo. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo.